3 de maio, 60 anos da editora, a gente tem que comemorar. Olha quem veio no Vitória Cast! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Nesses 60 anos da editora, junto com todo o time que faz parte do dia a dia das produções de conteúdo, de todo o trabalho que é feito aqui na editora, nós gostaríamos de oferecer sinceramente este bolo, esta homenagem ao nosso mestre Ikeda Sensei e a você, querido leitor, assinante, que sustenta e nos dá todo o apoio e base para que isso aconteça. Parabéns pelos 30 mil assinantes da editora nestes 60 anos. Parabéns, muito obrigado! E se a maior revolução que o mundo precisa não for a tecnológica nem a econômica, mas sim a revolução do interior das pessoas? Muitas vezes, ao pensarmos em mudança, olhamos para fora. Um novo emprego, uma nova cidade, um novo começo. Mas você já pensou que a transformação mais poderosa que podemos viver está no próprio coração? No budismo de Nichiren Daishonin, essa transformação tem um nome: Revolução Humana. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Vitória Cast, que tem como tema Revolução Humana. Mas antes, eu gostaria de compartilhar algumas boas práticas que nós recebemos de diversas localidades do Brasil. Olha só as fotos e os relatórios das atividades comemorativas que recebemos do aniversário dos estudantes no mês de abril. Na RM Osasco Leste, os estudantes fizeram uma confecção de juzo. Gente, olha que legal! Todo mundo saiu com juzo da atividade. Na Sub Rio Grande do Sul, os estudantes da área serrana fizeram uma oficina de artes com confecção de rosas com biscuit. Que lindo! Na Zona Leste de São Paulo, a RM Vila União fez um cinema. Eles passaram vários curtas-metragens da Disney. E lá na RM Itaquaquecetuba foram feitas gincanas com os estudantes, brincadeiras e todo mundo saiu ainda mais feliz. Lá no distrito Perus, o pessoal realizou vídeos de TikTok. Gente, foi muito legal, eu participei dessa atividade. A gente estudava a matéria que estava na revista 10 e depois íamos juntos fazer uma gravação de vídeos com os estudantes do que eles entenderam daquela matéria e do tema do mês. Lá na Regional Industrial, o pessoal fez uma oficina de biscoito. Gente, imagina o cheirinho que tava nessa sala. Bom, pessoal, essas foram algumas das atividades comemorativas do mês de abril. E imagino que todos vocês têm alguma experiência ou atividade para compartilhar com a gente. Então, por favor, fiquem à vontade, compartilhem lá no Instagram do Brasil Seikyo ou aqui nos comentários do YouTube como têm sido as atividades que vocês realizaram nos últimos meses. E agora, para a gente poder iniciar o tema Revolução Humana, vamos ouvir algumas dicas com as datas comemorativas. Oi pessoal, eu sou a Aline e vim compartilhar com vocês as datas comemorativas do mês de maio. O mês de maio é muito significativo, com diversas datas especiais. E hoje vim trazer algumas delas com dicas que vocês podem utilizar nas atividades. No dia 3 de maio de 1960, temos a posse do Ikeda Sensei, que este ano completa 65 anos. Ele assumiu aos 32 anos de idade a terceira presidência da Soka Gakkai. Iniciou naquele mesmo ano as viagens fora do Japão, expandindo mundialmente o nosso ideal pela felicidade de toda a humanidade. Ainda no dia 3, agora em 1965, tivemos a primeira publicação do Boletim Nova Era, antecessor do jornal Brasil Seikyo, que completa 60 anos. Com o desejo de compartilhar as orientações do Dr. Daisaku Ikeda com toda a sociedade brasileira, a EBS vem construindo uma história de incentivo às pessoas e de valorização da vida, divulgando caminhos que conduzam à paz, à cultura e à educação. Parabéns, editora Brasil Seikyo! Além dessas, temos outras datas importantes do dia 3 de maio. Como uma dica, vocês podem criar uma linha do tempo para mostrar todos os acontecimentos marcantes do dia 3 de maio. E ainda temos uma ótima referência, a Nova Revolução Humana, volume 31, capítulo Levantando o Voo. O Ikeda Sensei aborda sobre o significado do 3 de maio.
Dia 16 de maio de 1975, Ikeda Sensei realizou um diálogo com o italiano Aurelio Peccei, que inclusive o lançamento do Seele do mês de maio é o livro Antes que Seja Tarde Demais. Nele temos os trechos desse diálogo, onde eles falam sobre o meio ambiente e outros assuntos. Aproveite essa oportunidade para criar uma roda de conversa na sua localidade sobre a transformação do meio ambiente, com base nesse livro. Para finalizar as datas significativas do mês, temos o primeiro ano da Convenção Juventude Soca, Esperança do Mundo, realizada em 2024, no dia 26 de maio, no ginásio de Ibirapuera. Eu estava presente, representando a minha localidade, e com certeza renovei o meu juramento nesse dia. E você, participou desse dia? Conte aqui embaixo como foi. Relembrar é reviver o momento. O que vocês acham de passar na sua reunião de palestra um trecho da convenção, que teve momentos tão especiais? Ou trazer um relato de algum jovem que participou nesse dia? Fica a dica! Tchau, tchau e até mais! Olá pessoal, eu sou o Nicolas E eu sou o Vinícius. e hoje nós vamos apresentar algumas dicas de como vocês podem abordar o tema do mês, que é a Revolução Humana, na sua localidade. Vini, você já ouviu falar sobre esse tema? Claro, é um dos temas que eu mais gosto de estudar no budismo. Então Vini, explica um pouco pra gente o que é a Revolução Humana. O processo de revolução humana é o aperfeiçoamento da nossa vida. Não se limita a mudanças superficiais, mas a transformação do nosso próprio coração, capacitando o nosso desenvolvimento. E Josei Toda, segundo o presidente da Soka Gakkai, criou essa expressão porque antigamente as pessoas acreditavam que só era possível atingir o estado de Buda após a morte. Então ele trouxe de uma maneira clara sobre a capacidade das pessoas de alcançar essa mesma condição na presente existência. Ou seja, revolução humana significa atingir o estado de Buda. Vocês podem se aprofundar nesse tema usando o Guia para a Vitória de Maio, e nele tem um trecho do registro dos ensinamentos transmitidos oralmente. Mas hoje nós vamos passar algumas dicas para ajudar vocês a apresentarem essa matéria nas atividades do mês. A primeira é que todos os textos possuem uma estrutura que auxilia a apresentação da matéria de uma maneira que as pessoas possam entender com mais facilidade. Essa estrutura é dividida em 3 pontos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é aplicada uma analogia que simplifica a explicação. No desenvolvimento, fazemos uma relação entre essa analogia e o próprio tema e partimos para a explicação dos conceitos relacionados ao assunto. E na conclusão, reafirmamos os principais pontos que explicamos e fazemos uma chamada para ação. Fazendo assim, o ouvinte se sentir inspirado a agir de uma outra forma. Dentro dessa estrutura, um ponto bem interessante é explorar as analogias, pois elas fazem as pessoas entenderem de maneira mais clara o que vamos falar. E eu trouxe aqui o livro Juventude, Sonhos e Esperança, volume 1, no qual achei uma analogia muito boa que se relaciona com o tema Revolução Humana. Vamos tomar um rio como exemplo. Em certos trechos, sua largura se mantém sem muita alteração. Da mesma forma, a identidade de uma pessoa não muda muito, mas a qualidade da água do rio pode variar. Pode ser profunda ou rasa, poluída ou limpa, ter peixe em abundância ou não. O conteúdo, em outras palavras, é diferente. O mesmo acontece com as pessoas. A personalidade não determina nossa felicidade ou infelicidade. O importante é a forma como vivemos. O propósito do budismo e da educação, assim como de todos os esforços que empreendemos para o autodesenvolvimento, é aprimorar essa essência. Isso é viver. Essa analogia é boa para explicar a revolução humana, pois dentro desse processo, nós não alteramos a personalidade, mas fazemos com que as nossas características negativas se tornem positivas no dia a dia. Uma outra dica são os relatos, pois histórias de comprovação explicam de forma real o poder da revolução humana na vida de cada pessoa. E aqui no guia, nós temos o relato da Marilene, que conta como ela ultrapassou questões de saúde mental e realizou a sua revolução humana. E uma outra forma de ensinar a matéria de maneira prática é com uma dinâmica. E a dinâmica desse mês fala sobre iluminar as nossas características. Primeiro, pedimos para os participantes refletirem sobre suas características negativas e escreverem elas no papel. Em seguida, peça para que eles posicionem os papéis no chão, apaguem as luzes e acendam uma lanterna no centro. A lanterna simboliza a revolução humana. Quando realizamos nossa revolução humana, não deixamos nossas características para trás, mas evidenciamos o melhor delas. Como uma reflexão após essa dinâmica, é interessante criar um diálogo com todos os membros para fazê-los refletir sobre qual seria o lado positivo de evidenciar essas características. Então, pessoal, essas foram algumas dicas, porém o guia ainda está recheado de conteúdos, então espero que vocês aproveitem todos. Agora nós ficamos com o Encart Kids. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi pessoal, eu sou a Tamara Sara e hoje eu vim dar umas dicas práticas e super divertidas de como usar o Encart Kids com os pequenos. Se você ainda não explorou esse Encart Kids, se prepara, porque tem muita coisa legal. E o primeiro de tudo é que esse Encart Kids foi feito com muito carinho para ajudar as crianças a se conectarem com a fé, aprenderem brincando e, é claro, se divertindo muito. Tem passatempo, tem histórias, tem os personagens da Turma do Dai e até um QR Code com conteúdo digital.
Sim, agora é interativo. E aqui vão algumas ideias de como você pode usar o Encarte Kids. Começando com a capa, temos um jogo chamado Onde Está o Dai? Então, que tal propormos um desafio para as crianças brincarem de quem acha o Dai primeiro e depois ganhar um brinde? No mês de maio, nós comemoramos 1 ano da Convenção Juventude Soca Esperança do Mundo. E os sucessores se destacaram, dançando, cantando, pulando. Por que não perguntarmos para eles se eles sentem falta desse momento que foi tão especial? Se eles fizeram amiguinhos lá e talvez até trazer relatos pessoais. Podemos perguntar também se aconteceu alguma coisa depois da convenção que mudou a sua vida. No Faróis da Esperança desse mês, Ikeda Sensei explica que quando a gente se transforma por dentro, podemos transformar o mundo à nossa volta. Isso se chama Revolução Humana. E o mais legal é que essa mudança pode acontecer desde criança. Ikeda Sensei diz: ao mantermos contínuos esforços para restar o Nam-myoho Renge-kyo, mesmo durante momentos dolorosos ou de dificuldades, sentirão uma poderosa força vital e determinação de não serem derrotados dentro de vocês, assim como o sol, que nasce cada vez mais brilhante ao amanhecer. A parábola do mês conta a história do rei Ashoka, que é perfeito para uma roda de conversa sobre mudança, empatia e paz. Porque nessa parábola, mesmo o rei conseguindo o que ele gostaria, ele ainda não era feliz. Então, como será que ele conseguiu ser feliz? E nesse Encarte Kids, nós temos um novo quadro, que é o Dai Responde. Eu já estava me divertindo muito, mas ainda tem mais. Tem passatempos, caça-palavra, jogo dos erros. E lembrando que tem o ID Card, que é uma novidade do Encarte Kids, que é como se fosse um documento de identificação que a própria criança pode criar, escrevendo suas características, suas músicas preferidas, seus filmes preferidos e também se desenhar no ID Card. Esse é o meu. E você pode imprimir esse modelo, que vai estar disponível na versão digital. E você pode recortar, colar e fazer o seu ID Card. O Encarte Kids é mais que um conteúdo. Ele é a ponte para fortalecer os laços com a fé, com os amigos e com os sonhos. Então aproveite cada página, adapta para o seu grupo de sucessores e se joga. Bora transformar cada encontro num momento especial? E esse foi o Encarte Kids do mês de maio. Tchau, tchau! Então, pessoal, agora que nós ouvimos essas dicas maravilhosas para preparar nossas atividades do mês de maio, com o tema Revolução Humana, vamos ouvir algumas dicas sobre o que está rolando aí Brasil afora com o tema da Liga Monarca? Já tá chegando o mês de junho, tá muito perto da gente fechar a próxima etapa, então vamos conferir dicas no quadro Liga Monarca. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liga Monarca! Aê! Eu sou a Giovana e hoje estamos aqui com a Yane, Olá! o Hirata e o Vini Cardoso. E aí, pessoal? E, gente, já estamos na terceira etapa do Liga Monarca, quanta emoção! E eu fiquei até refletindo, desde o último episódio do Liga Monarca, como poderíamos realizar, promover esse movimento que é tão grandioso. E um ponto que ficou muito forte foi a conexão de vida a vida. Conexão de vida a vida que é a visita, né, Gi? Exatamente. E é interessante você ter trazido isso, porque lá na organização da qual eu faço parte, esse movimento ele tem se tornado cada vez mais intenso, porque devido à Liga Monarca, nós começamos a olhar com mais foco na estatística da organização, que até então, por mais que existisse na extranet, não era algo tão presente, né, que as pessoas olhavam com tanta frequência. E por conta disso, a gente começou a movimentar mais a organização, fazer visita, e a gente tem contado com muito apoio da DF. Que a DF está sempre conectada, sempre fazendo daimoku, tem incentivado bastante e dando esse gás ali junto à Juventude Soca. Nossa, esse ponto é muito verdade. A DF é um super apoio dentro dessas movimentações. Até dando exemplo, lá na RM Santo André, a gente tem feito um movimento de visitas e uma DF, ela me chamou para uma visita, ela mandou mensagem de vamos lá fazer uma visita para minha família. Eu falei, vamos lá. E em meio a esse diálogo que realizamos lá na casa dessa família, uma pessoa em questão, uma DFJ, a gente percebeu que ela não era praticante, mas ainda assim ela fazia oração, ela lia o jornal, ela estava presente nas atividades da organização. Aí eu fiquei pensando, falei, mas ela já é budista. E aí nós perguntamos para ela, você quer se converter? E ela falou sim. E nossa, a gente compartilhou muitas orientações do Sensei pelo BS+, foi muito gostoso, foi muito maravilhoso. Então fechamos com chave de ouro com essa conversão. Muito bom, muito bom.
com certeza, em movimento de visitas, a ADF é indispensável, isso não tem nem como discutir, né? Mas trazendo algumas boas práticas, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que a minha coordenadoria tem realizado, a CCLP, que é esse movimento de visitas, mas de uma forma mais estimulada. Então nós criamos um movimento de visitas chamado Vencer é Agora. Esse movimento nós iniciamos lá em janeiro, nós criamos alguns cards personalizados com umas frases do Sensei e um espaço para que os líderes pudessem escrever uma mensagem e entregar nas visitas. Então nós distribuímos esses cards para os líderes e aí eles, cada RM distribuiu lá entre os distritos e eles puderam então realizar esse movimento de visitas entregando esses cards. Isso é legal porque abre espaço também para que eles possam incentivar em relação ao COFO e também na entrega do impresso, né? E esse movimento tem dado tão certo que nessa segunda etapa nós vamos mudar o tema, agora com o tema Chacubuco. Nossa, que legal, pessoal. Assim, tudo que vocês comentaram e também tenho percebido o quanto essas ações das localidades têm inspirado o Brasil todo. E aí, comparando assim, né? Comparando não, na verdade, inspirados pelo movimento que a CCLP tem realizado do Vencer é Agora, a CGSP também lançou um movimento, principalmente impulsionado pelos jovens, do Vamos Vencer Juntos. E esse movimento tem criado assim ondas de muita alegria na localidade e eles têm se inspirado para esses encontros com o estudo do budismo. Então, percebendo assim quanto que os incentivos do presidente Ikeda, né, é importante para poder também enaltecer e dar esperança para as pessoas. Muito legal você ter falado desse ponto de estudo, porque eu lembrei também lá da organização da qual eu faço parte. Nós nos reunimos semanalmente para Rista Daimoku, visualizando a vitória na Liga Monarca, a vitória das pessoas, da organização, e nós temos o estudo da nova revolução humana nesse Daimoku. E aí tem vindo cada vez mais jovem, tem vindo as crianças também estudar a nova revolução humana, elas participam, trazem comentários, né? A gente lê ali algumas páginas ao vivo, as pessoas não leem antes, né? Cada um passa uma página por vez, e esse movimento de conexão dá embasamento para que nessa luta da Liga Monarca, nas visitas, né? Até mesmo na oportunidade de apresentar o budismo para outra pessoa, a gente possa levar o coração do Ikeda Sensei, né? Esse coração que deseja a felicidade das pessoas, que faça com que a felicidade proporcionada pelo budismo chegue cada vez mais e mais na vida das pessoas. Nossa, e também esse ponto que o Vini acabou de comentar é o que eu tenho percebido com esse movimento da Liga Monarca. O aspecto dos membros, né, de todas as organizações, de muita alegria, de muita felicidade, porque quando nós nos levantamos impulsionados por esse sentimento de manifestar o melhor pelas pessoas, que é um dos propósitos também da Liga Monarca, a gente também pode transformar a nossa vida. Então é inspirador observar, né, o quanto todos estão também transformando, né, os aspectos da sua vida por meio desse movimento grandioso da Liga Monarca. Sim, isso fica claro quando a gente abre o BS e vê essas notícias maravilhosas aqui de organizações que foram vitoriosas nesse movimento da Liga Monarca ou que estão vencendo em algum aspecto da sua organização, da sua localidade, graças a esse movimento. Então, eu gostaria de citar aqui, nessa edição do BS, em que tem a RM Belém Sul, onde conta sobre as vitórias dos distritos dessa RM e também da Sub-Noroeste da CNSP, que também tem várias comunidades e localidades que estão vencendo graças a esse movimento. Até tem uma comunidade que fazia 5 anos que eles não realizavam atividades presenciais. Então, graças a esse movimento, em paralelo a todo o movimento, eles foram vitoriosos, realizando a sua primeira atividade presencial pós-pandemia. Nossa, e é muito mais gostoso, né? Quando a gente tá próximo, presencial, dialogando, que nem a gente tá dialogando aqui, fazendo essa conexão de vida a vida. Sempre impacta a vida de cada um mesmo. Nossa, a gente falou sobre Chacubuco, falou sobre visitas, conexão de vida a vida e como esse movimento grandioso tem impactado a vida de cada um. E aí eu queria perguntar pra você que tá assistindo a gente, como esse movimento impactou a sua vida? Deixa aí nos comentários. E lembre-se também de compartilhar nas redes sociais. E falando nisso, vocês viram essa arte atualizada aqui do último BS? Uau. Nossa, tá muito lindo. Também tira foto com ele e não deixa de compartilhar, viu? Nos encontramos no próximo episódio. Muito obrigada! Tchau, tchau!